No último episódio, Lucien e sua equipe encontraram um grupo de maníacos marciais, liderados por um ex-general militar do leste, com poder de combate de 13 estrelas. Apesar do inimigo aparecer poderoso, ele ainda assim levou um tapa só do nosso garoto. Mais tarde, quando Lucien avançou mais fundo na caverna, ele encontrou uma criatura horrível. Decidiu fazer uma brincadeira com ela, mas acabou causando rebelião da caverna sem querer. Bem típico do nosso garoto, não é? E assim continuamos a história. Todos ficaram chocados quando Lucien comentou casualmente que havia causado uma rebelião da caverna por acidente. Afinal, ele nem parecia preocupado. Espera aí, uma rebelião da caverna? Você só pode estar maluco, pensou eles. Entrando em alerta, quase apavorados, eles rapidamente juntaram seus pertences, jogaram os sacos de mitro nos ombros e correram de volta pelo caminho por onde vieram. Enquanto fugiam, pôde ouvir uma voz assustadora gritando: "Eu vou matar ele!" Lucien ia na frente, abrindo o caminho sempre que encontrava uma fera. Os outros só precisavam se preocupar em correr pela sua vida. Logo viram a entrada da caverna. Com um salto, estava de volta ao solo firme. Eles colocaram seus sacos de mitro no chão e respiraram aliviados. Lucien voltou até a entrada da caverna e olhou para baixo, parado na beira. A garota do grupo lamentou: "Ainda bem que eles não conseguem subir até aqui." Ao ouvir isso, ele deu uma risada. Ela estava curiosa para saber como Lucien havia causado uma rebelião tão grande. Felizmente, as feras ficaram presas nas pequenas fendas enquanto os perseguiam, e apenas alguns conseguiram acompanhar, mas nenhum chegou ao alcance deles. No entanto, ela pôde sentir claramente que havia criaturas mais fortes de nível 7 entre eles. Lucien sorriu e disse para ela não se preocupar. Em seguida, sugeriu que deveria voltar à base militar e vender os materiais primeiro. Os três rapazes ergueram seus enormes sacos de mitro e começaram a caminhar devagar até o estacionamento. Olhando para baixo, para a caverna pela última vez, Lucien cerrou o punho e balançou algumas vezes, pensando que, se o que aconteceu lá embaixo tivesse acontecido com ele também ficaria furioso. Mas ele estava preparado. Um dia voltaria e daria àquele monstro um soco ascendente bem dado. Ele ficaria até mais irritado depois disso. Sem perder tempo, logo chegaram à base militar. Depois de descansar por uma noite, no dia seguinte, foram ao quartel-general com os sacos de mitro. A visão de todo aquele mitro precioso deixou todos chocados. Eles estavam tanto invejados quanto impressionados com a sorte do grupo. Alguns até perguntaram como eles encontraram tanto mitro em tão pouco tempo dentro da caverna. Não era só muito, mas também com a pureza excepcionalmente alta. Parecia que o time ia ganhar uma verdadeira bolada. Os três riam alto, claramente satisfeito consigo mesmo. O capitão da equipe Caracol Vermelho também se aproximou. Ele disse que não era apenas sorte e perguntou: "Alguém notou a placa do carro lá fora?" Só então todos perceberam que a placa do Jeep era reservada para generais de alto escalão. Ao ouvir isso, eles lembraram do jovem desconhecido de alguns minutos atrás. Será que ele era um grande grão-mestre de elite? O capitão do Caracol Vermelho assentiu para seus companheiros, admitindo que havia subestimado o cara. Seu rosto demonstrava arrependimento. Aquele era um figurão de verdade. Que oportunidade perdida de conhecê-lo melhor. Só de imaginar que compartilharam a caverna e conversaram com um general de 12 estrelas, ele sentiu o peso da chance perdida. Mas o que o careca disse em seguida deixou todos ainda mais chocados. Ele afirmou que, embora o poder oficial de combate do Lord Lucien fosse avaliado em 12 estrelas, aquilo estava longe de refletir sua força real. Ele estimava que o poder verdadeiro de Lucien era de pelo menos 20 estrelas. Os olhos de todos se arregalaram de espanto. Enquanto isso, Lucien deixou o mitro para a equipe resolver e voltou para sua mansão. No nível dele, não precisava de guardas-costas, mas o exército ainda havia consignado 2 guardas para o portão. Depois que a equipe terminou de tratar do mitro, eles voltaram para reportar a Lucien. Ele garantiu que, assim que o quartel-general calculasse tudo, transferiria a parte deles para suas contas e mandou descansar. Eles rapidamente prestaram continência e foram embora. De volta ao quarto, a primeira coisa que Lucien fez foi se jogar na cama. Ele tinha muitas perguntas e só o reino dos sonhos poderia ajudá-lo a encontrar suas respostas. Ao entrar na biblioteca de informações, começou a pesquisar detalhes sobre a filha da caverna, especialmente as fissuras. Queria entender o que eles realmente eram e que tipo de criaturas viviam naquelas profundezas. Logo, uma enorme quantidade de informações seguiu diante dele. Ele descobriu rapidamente que as chamadas fissuras estavam ligadas ao que era conhecido como segundo campo de batalha. De acordo com a biblioteca de recursos do sistema de fogo, uma fissura é um rasgo espacial criado por 2 mundos que se colidem e se sobrepõem. Essas fendas variam em tamanho e natureza. Algumas das mais estáveis formam zonas cinzentas distorcidas, grandes o suficientes para permitir a entrada de criaturas extremamente poderosas de ambos os mundos. Em outras palavras, aquilo era praticamente um coliseu de 2 mundos. Mundos existindo em diferentes camadas, tempo ou até dimensões, e universos acabavam sobrepostos e colidindo por razões inexplicáveis. Mas
Ele sabia que essa era a origem das invasões das feras. Claramente, o mundo das feras era muito mais forte que o deles, tornando fácil para as feras invadirem. Por outro lado, era praticamente impossível para os humanos alcançar o mundo das feras. Os dois lados estavam sob algum tipo de regra que os impedia, mas isso acabava funcionando a favor da humanidade. Lucian continuou refletindo. Embora tivesse absorvido as memórias de incontáveis zumbis, cenas envolvendo artistas marciais de nível 10 e 11 eram raríssimas, e ele nunca teve a chance de testemunhar pessoalmente o poder deles. Acontece que todos eles iam para o segundo campo de batalha. Lá, os melhores artistas marciais humanos enfrentaram os poderosas feras, e os dois lados se fortaleciam continuamente ao longo do tempo, fazendo com que a guerra entre as duas civilizações se arrancasse por 10 milhões de anos. Apesar disso tudo, os humanos estavam perdendo. Artistas marciais de nível 10 e 11 não eram suficiente para derrotar as feras. Então, a humanidade investiu tudo o que tinha. O plano que mais tarde ficou conhecido como Projeto Semente de Fogo. Mas alcançar o nível 12 garantiria a vitória da humanidade? Ou apenas daria uma vantagem temporária no segundo campo de batalha? Ou talvez só atrasaria o inevitável? Lucian não sabia a resposta. Só de pensar nisso, sentia um turbilhão de emoções. Ele achava isso impossível, mas agora sabia que era necessário estar no mínimo no nível 10 para estar no segundo campo de batalha. E eles estavam atualmente no ano marcial 300, sem que o segundo campo tivesse sido oficialmente descoberto ainda. Enquanto isso, pensamentos passavam por sua mente. Lucian começou a visualizar o rosto de seus companheiros, amigos, familiares e todos do quartel. Por um instante, ele se perguntou: será que essa invasão das feras realmente importa para mim? O futuro é realmente tão importante assim? Não seria melhor apenas viver uma vida tranquila agora? Esses pensamentos brilharam por um momento e desapareceram logo em seguida. Não era assim que ele pensava. De repente, uma onda de energia percorreu seu corpo e seus olhos brilharam como determinação. Se conseguisse alcançar o nível 11 ou até o nível 12 rapidamente, poderia usar a fissura a seu favor. Não apenas fortaleceria a raça humana, produzindo mais artistas marciais de nível alto, como também poderia entrar sozinho no mundo das feras antes que eles crescessem mais, e eliminaria todas. De repente, uma luz dourada pareceu cair sobre ele, como se tivesse uma epifania. Momentos depois, sentiu uma vontade marcial se fortalecendo. Parecia mudanças dentro do seu próprio corpo. Seria porque finalmente estabeleceu um objetivo claro? Lucian percebeu que esse plano poderia realmente funcionar. Ele precisaria ficar mais forte, alcançar o nível 12 e entrar no segundo campo de batalha, liderando o ataque contra o mundo das feras. Poderia acabar com a catástrofe na origem. Com essa resolução, entendeu que precisaria agir rápido. Se tivesse sucesso, as gerações futuras não teriam de se preocupar com as invasões das feras, nem existiria tanta perda de vidas. A guerra não precisaria durar mais de 10 milhões de anos, arriscando o colapso da civilização. Não, ele terminaria aquilo durante sua própria vida, com as suas próprias mãos. Resoluto, ele seria aquele que acabaria com tudo isso de uma única vez. Ao deixar o reino dos sonhos, Lucian entrou no salão principal para tomar um pouco de chá. O mordomo e a empregada entraram, cumprimentando respeitosamente. A empregada trouxe um bolo de chá fresco, dizendo que era um presente do mordomo, um chá Dragon Hell exclusivo. Lucian olhou para o chá e percebeu imediatamente que era algo especial. Deu um gole e constatou que era realmente superior a qualquer chá que já havia provado. O chá continha uma energia peculiar. Ele então pensou: jamais imaginei chegar ao ponto de receber chás exclusivos. Vendo a satisfação de Lucian, o mordomo sorriu e bateu palmas. Outro funcionário entrou empurrando um carrinho com um estojo prateado. Esta é a lança personalizada de nível 7 que o senhor encomendou. Por favor, inspecione-a. Lucian ficou surpreso com a rapidez com que havia terminado a arma. Usando seu poder psíquico, abriu o estojo e notou rapidamente uma longa lança. A nova arma era impressionante e Lucian ficou muito satisfeito. Ele podia sentir que a flexibilidade e a dureza da lança superavam em muito a sua antiga arma. Embora tivesse dito que era de nível 7, ele achava que estava bem perto do nível 8. Ele então informou ao mordomo que havia trazido uma grande quantidade de mithril e queria que ele ajudasse a forjar uma nova arma. Mandaria o projeto depois. O mordomo concordou imediatamente. Lucian também disse à empregada que receberia alguns amigos depois e pediu para cozinhar comida e preparar algumas bebidas. Quando o mordomo e a empregada saíram do salão e fecharam o portão, o mordomo olhou para a garota com um sorriso. Você tem muita sorte de trabalhar para alguém como o Lord Lucian. A empregada corou e concordou com um aceno. O mordomo então foi embora, mas lembrou para trabalhar duro e nunca trair a confiança de Lucian, insinuando que ela poderia ter a oportunidade de promoção no futuro. A garota sentiu novamente, silenciosa, enquanto o mordomo se afastava. De repente, alguém chamou seu nome. Ela se virou e viu um homem encapuzado, que ele disse para não se assustar. Ele afirmou ser um velho camarada de seus pais e que até segurou no colo quando ela era bebê. Queria saber mais
mais sobre Lucian e perguntou se ela tinha um tempo para conversar. A garota hesitou, mas acabou concordando, embora visualmente tensa. Ao mesmo tempo, no aeroporto da terceira zona de batalha do lado leste, Fubuki estava na entrada, talvez esperando alguém, vestindo seu uniforme militar. Seu rosto lindo e sua figura perfeita naturalmente atraíam muitos olhares. Um homem louro que passava de repente a notou, tirando os óculos escuros e comentou: "Que beldade." O tarado primeiro lançou um olhar para os bang-bangs dela, e depois subiu devagar até o rosto, dizendo: "Ela é exatamente o tipo de temperamento que eu gosto." O homem se aproximou e perguntou de repente: "De qual zona de batalha você é? E qual sua divisão?" Notando as 7 estrelas no ombro dele, Fubuki sabia que era um general de 7 estrelas. Mesmo percebendo que ele estava flertando por conta de seu posto, ela o saudou respeitosamente e disse sua unidade, cargo de oficial, comandante e seu nome. Ele não reconheceu o nome de general dela, mas disse que conhecia o general supremo da 9ª zona de batalha e sugeriu que ela o acompanhasse para um jantar naquela noite e que levasse junto o general supremo. Ao ouvir isso, Fubuki começou a ficar impaciente. Ela balançou a cabeça e, mantendo a compostura, disse que estava esperando alguém e já tinha planos para aquela noite. Então, ele teria que ficar decepcionado. O rosto do homem escureceu e, com um tom autoritário que admitia recusas, disse: "Cancele." Ela balançou a cabeça novamente e respondeu que não poderia cancelar. A pessoa que estava esperando ficaria muito irritada se ela fizesse isso. Enfurecido com as recusas sucessivas, a aura do homem explodiu, liberando parte de seu poder marcial. Ele exigiu que ela trouxesse essa pessoa também, dizendo que queria ver quem poderia ser mais importante do que ele dentro da terceira zona de batalha. Mas quando ele ia ameaçá-la mais uma vez, uma voz calma soou atrás dele, seguida de uma risada forte. Uma mão pesada bateu no ombro do loiro e uma figura alta agarrou seu pescoço, levantou do chão como se fosse um pintinho indefeso. O uniforme dele praticamente caiu, enquanto ele tentava entender aquela força absurda. Com a mão no bolso, o homem alto olhou para o loiro, que se debatia com um puro desespero. Essa é a força de um general do distrito militar do leste? O loiro continuou lutando, mas não importava o quanto tentasse, não conseguia mover nem um centímetro da mão poderosa que o segurava. Logo em seguida, foi arremessado pela sala, batendo violentamente contra a parede. O homem alto voltou-se para Fubuki, bufou e disse: "Você acha que pode dar em cima da minha irmã? Pois eu, como irmão dela, não aprovo." Fubuki chamou seu irmão com seu tom habitual, e a expressão do homem mudou instantaneamente. Ele abriu um sorriso e disse: "Ei, mana, quanto tempo? Você está cada vez mais linda." Acostumada às palhaçadas dele, Fubuki sorriu e disse que, como ele já havia chegado, ela estaria voltando. Seu irmão riu alto, ainda mantendo todo mundo à distância em Fubuki. Em seguida, ele se virou para todos no aeroporto e, com uma voz cheia de autoridade, anunciou: "Espalhe a notícia para todos os generais supremos do Distrito Militar do Leste. Dong Shang-yi está aqui." Enquanto isso, em um bar, Lucian e Shin estavam sentados em uma mesa comprida. Lucian havia acabado de descobrir que Fubuki tinha ido ao aeroporto buscar alguém. Shin assentiu. Que coincidência, né? Lucian, surpreso, comentou que essa pessoa deveria ser realmente importante para ela e pessoalmente. Vendo Lucian passivo, Shin sorriu, pediu algumas bebidas e disse à garçonete: "Coloca tudo na conta do Lucian, viu?" Ele virou o copo de uma vez e explicou: "Não é apenas um amigo, é o meio-irmão dela, Dong Shang-yi." Disse ainda que Dong Shang-yi, assim como Lucian, era um prodígio das artes marciais, o discípulo mais favorito do santo marcial transcendente e considerado o herdeiro da escola marcial transcendente. O que surpreendia Lucian não foi a força dele, mas o fato de Fubuki ter um irmão. Quando ao poder de Dong Shang-yi, Lucian apenas respondeu: "Ah, é? Impressionante." Shin caiu na risada. A expressão calma de Lucian deixava claro que ele não estava tão impressionado assim. Nosso garoto não disfarçou nem um pouco. Shin passou o braço pelo ombro de Lucian e disse com seriedade: "Olha, eu sei que você é jovem e já tem 12 estrelas, mas não subestime Dong Shang-yi. Ele não é um cara comum. Ser herdeiro do santo marcial não é pouca coisa. E ele é só um dos irmãos dela. O outro é Dong Potian, do Distrito Militar Central. Ele é o primeiro colocado na lista dos generais estrelas de lá, com 27 estrelas de poder, apelidado de Imperador Central. Ele tem mais que o dobro de seu poder. Pensa no que isso significa." Dessa vez, Lucian ficou realmente surpreso, mas não pelo poder. Todo mundo sabe que isso é o que ele menos se importa. O que ele pensou foi que lembrava ter visto Dong Potian no jornal dias atrás, considerando o potencial candidato a se tornar um novo general supremo
enfrentando no próximo grande competição militar. Pois é, agora ele sabe. Talvez nosso garoto resolva pegar leve com esse tal Imperador Central. E assim, encerramos mais um capítulo dessa jornada intensa. Se você curtiu esse capítulo e quer acompanhar os próximos, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever. Isso ajuda demais. Compartilhe com quem também gosta desse tipo de conteúdo. Com quantos golpes Lucian vai acabar com o Imperador Central? Obrigado por acompanhar até aqui e nos veremos na próxima aventura. Bom, isso é tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.